Queridos amigos do Centro Espírita Ibirajara, é uma alegria estar aqui com vocês. E o tema de estudo, breve estudo de hoje é com relação ao item possessos, que fica no capítulo 9, parte segunda do Livro dos Espíritos. E o título desse capítulo é da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, é um estudo sobre como os espíritos nos influenciam. E como é uma parte falando sobre os processos, já dá aquele tom de obsessão, aquele tom de, nossa, será que é possível ser possuído por um espírito? E aí já logo nos remete a tantos filmes de suspense famosos que ficam rodando por aí, né? Que dá até medo, eu não assisto nenhum deles porque eu sou medrosa pra caramba. Mas a gente escuta falar em que os possuídos, né, não têm vontade própria, enfim, estão inteiramente alheios a todos aqueles atos que eles estão praticando por supostos demônios. E aí precisam de exorcismo, exorcização desses demônios. E esse pequenino item vai nos esclarecer: isso é verdade, isso pode, isso é fantasia. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Hoje eu vou começar contando a história, uma breve história, entre tantas outras histórias que estão no livro Sexo e Destino de André Luiz, em que um determinado personagem, e esse quem se lembra do livro vai ver que na verdade, ele é o personagem principal, apesar do livro começar falando bastante sobre uma desencarnante de nome Beatriz, que é filha de Pedro Neves, que é um espírito que está desencarnado cuidando daquele ambiente familiar naqueles últimos momentos de sua filha, né, daquela dinâmica familiar. E Pedro Neves convida então André Luiz para observar essa dinâmica, esse desencarne, os laços afetivos, a repercussão dos laços afetivos entre esta família neste momento de desencarne. E numa outra família, né, isso se extrapola, se vocês quiserem saber detalhes, fofoca espiritual, vai lá ler o livro, se extrapola para uma outra casa, a casa de Cláudio e Márcia. Cláudio e Márcia tiveram duas filhas, uma delas Marina. E Marina tem uma relação muito próxima com a família de Beatriz, que é desencarnante. Mas aquela movimentação, aquela dinâmica, tanto material, tanto física, familiar, quanto espiritual, vai nos esclarecer muita coisa com relação a esse item processo. Então, eu vou contar só um recorte da história de Cláudio. Cláudio era um bancário, provavelmente dos anos 1930, por aí, já que o livro foi escrito e editado depois, então, obviamente, a história aconteceu um pouco antes. E morava no Flamengo e vivia um relacionamento muito longo com a sua esposa, Márcia, mas assim, de frivolidade, de aparências. Não havia entre eles, de fato, uma ligação sincera, transparente, enfim, com problemas ali, mas aquela coisa do vamos manter porque é melhor ficar assim, ruim do jeito que está, do que correr o risco de piorar. E dentro desse cenário, obviamente, Cláudio fazia uso de bebidas e tudo mais, e era, obviamente, acompanhado por outros, né, espíritos com as mesmas afinidades. E a pergunta, né, 473, que é o início do nosso estudo, é exatamente se pode um espírito temporariamente tomar o invólucro físico, o corpo de alguém, né, possuir alguém e obrar em lugar de outro que se acha encarnado neste corpo. Então a gente pode estar aqui, de repente a gente sai, entra um outro e o outro começa a fazer, a falar, a acontecer. Então nós podemos ser possuídos. E antes de ir na resposta do Livro dos Espíritos, vou contar a história de Cláudio para você. Brevemente, vou ler alguns trechos. Então,
Cláudio vivia, né, essa angústia, que ele não tinha conhecimento exatamente de que conflito, de que angústia seria, buscando, né, essas buscas, né, a sociedade ela é superficial, ele já tinha uma condição financeira de classe média que dava a ele certa tranquilidade, não era feliz no casamento, mas também ninguém é, a filha também não tinha um relacionamento profundo, e começou a dar aso a desejos, a questões do passado espiritual dele por falta de significado existencial, por falta de um foco positivo, um foco que o conduzisse, né, uma estrada, um caminho para a luz, para a verdade, para a vida. Ele começou a se deixar tomar uma bebida aqui, outra ali, um pensamento, né, desviado do que seria ideal aqui, um pequeno sinal ali, até que esses conflitos foram tomando conta da alma dele. E ele possuía, e essa é uma descrição importante de André Luiz, um companheiro espiritual de todas as horas. E esse companheiro, né, por afinidade, por ter os mesmos gostos e predileções que Cláudio, ele, eu vou até ver aqui qual é o nome dele, daqui a pouco eu acho. Esse companheiro, ele praticamente, aos olhos de André Luiz, o perispírito desse companheiro desencarnado, ele quase que se fundia ao perispírito do Cláudio. Então, sugerindo até uma possessão. Mas não era bem isso que acontecia. Ele dizia assim, a descrição de André Luiz. Diante de nós, ambos os desencarnados infelizes que surpreendêramos a entrada, surgiram de repente. Então, André Luiz entrava na casa e viram dois desencarnados que também estavam entrando na casa. Abordaram Cláudio e agiram sem cerimônia. Um deles tateou-lhe os ombros e gritou insolente: "Beber, meu caro, quero beber." A voz escarnecedora agredia-nos a sensibilidade. Então, os desencarnados ouviam aquilo, era uma voz escarnecedora, ruim, desagradável. Cláudio, porém, não lhe pescava o mínimo som. Obviamente, o encarnado não ouvira. Mantinha-se atento à leitura, inalterável. Contudo, se não possuía tímpanos físicos para qualificar o pedido, trazia na cabeça a caixa acústica da mente sintonizada com aquele que fazia o pedido. O assessor, né, o outro espírito que estava ao lado desse que queria beber, inconveniente, repetiu a solicitação algumas vezes, na atitude do hipnotizador que insufla o próprio desejo, reasseverando uma ordem. O resultado não se fez demorar. Vimos o paciente Cláudio desviar-se do artigo político em que se entranhava, que ele estava lendo. Ele próprio não explicaria o súbito desinteresse de que se notava, acometido pelo editorial que lhe apressara a atenção. Beber, beber. Cláudio abrigou a sugestão convicto de que se inclinava para um trago de uísque exclusivamente para si. O pensamento lhe transmudou rápido como uma usina cuja corrente se desloca de uma direção para outra, por efeito de uma nova tomada de força. Beber, beber. E a sede de aguardente se lhe articulou na ideia, ganhando força. Então, é esse o mecanismo, né? Ele é insidioso, ele é cruel e ele não implica numa possessão, mas sim numa aquiescência, numa afinidade. Depois, André Luiz, na página seguinte, a página 64 dessa edição aqui, ele diz o seguinte: Cláudio absorvia o desencarnado, à guisa de um sapato que se ajusta ao pé. Fundiram-se os dois como se morassem eventualmente num só corpo. Altura idêntica, volume igual, movimentos sincrônicos, identificação positiva.
Então, vamos parar agora com a história, né, de André Luiz, a história real, né, com esses fatos que são reais, e vamos para a questão 473, em que Kardec pergunta se pode um espírito temporariamente tomar o invólucro de outra pessoa viva e praticar atos, né? Então, no exemplo de André Luiz, Cláudio, por afinidade, ele praticamente estava sendo levado a beber. Ele, naquele momento, ele não estava interessado em beber, ele estava lendo um jornal, mas de repente surgiu aquela vontade do nada e ele foi constrangido, vamos dizer assim, entre aspas, a fazer uso daquele artifício, daquela bebida. Mas vejam, esses espíritos previamente estavam familiarizados com ele, harmonizados com ele, havia uma identidade de proceder entre esses espíritos. Porque senão a gente vai achar que a gente está andando na rua, de repente algum espírito pega a gente e pronto, faz o que quiser. Não, houve uma pré-aquiescência, uma identidade de motivos e de razões, né? Como quando a gente tem um amigo ou uma amiga muito guloso e a gente está fazendo regime e chega com a, né, vamos comer, poxa, só um pedacinho, né? Nos convence mais facilmente, porque nós queremos até fazer a coisa certa ou evitar isso ou aquilo por recomendação médica, mas no fundo, o nosso desejo, a nossa vontade aquiece com aquela proposta, né? Então, não foi o amigo que nos fez quebrar a dieta, mas sim a nossa vontade, que ainda é vacilante, né? Ainda temos essas questões. E não se poderá dizer que esse amigo nos obrigou a comer aquele delicioso bolo de chocolate, não é verdade? O mesmo acontece aqui. Não se poderá dizer que houve uma imposição obrigatória sem a vontade, com a vontade nula de Cláudio, de jeito nenhum. Ele aqueceu, já tinha esse hábito, os espíritos estavam amalgamados, afins, mas não quer dizer que um tenha tomado o corpo do outro. E é nesse sentido que os espíritos respondem a Kardec. Vou ler brevemente. O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Lembra que André Luiz usou o exemplo do sapato. É como um pé que entra no sapato, né? Mas o pé é o pé e o sapato é o sapato. São situações diferentes. Nunca se pode dizer que o pé virou sapato ou o sapato virou pé. Identifica-se com um encarnado cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus. Então, aqui a gente está falando de identificação, de afinidade, a fim de obrar conjuntamente com ele. Então, a gente pode também ter afinidades e identidades positivas, né, com os espíritos. Vejam, aqueles que procuram manter uma sintonia, uma vigilância das suas nascentes do coração, com toda certeza estarão sim em parceria, em comunhão, em afinidade com bons espíritos, e nem por isso nós os chamamos de possessos, né? Eu acho que esse termo, daqui lá na frente nós vamos falar um pouco sobre ele vem trazer esse caráter negativo porque a gente gosta de botar a culpa em alguém, né? Sobre a nossa própria falha, sobre as nossas questões em que deixamos ainda para trás, com relação à nossa responsabilidade conosco mesmo. Então a gente fala assim, possesso, porque foi o outro que me pegou, eu não tive culpa, porque eu tenho um problema aqui e ali. Enfim, a maldade não foi minha, né? E é nesse sentido que esse item todo chama a nossa atenção, né? No sentido de vigiarmos as nascentes do nosso coração. Qual é o nosso real desejo? O que realmente nós queremos? Porque é esse real desejo que muitas vezes nós camuflamos para outra que vai traçar o elo de ligação com esses espíritos, cuja afinidade estará ali vinculada. Então, esse é o ponto que nós precisamos pensar, né? Refletir, atacar. Bom, seguindo, né, na segunda pergunta, esclarecido pelos espíritos que não há
verdadeira possessão, o que há, como na obra de André Luiz, são afinidades, proximidades, Kardec pergunta: desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada, ao ponto de sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Então, a gente pode chegar nesse ponto de não ter vontade? O outro está impondo a sua vontade a nós? E aí os espíritos respondem com muita assertividade, sem dúvida, e são esses os verdadeiros possessos. Então, os verdadeiros possessos são aqueles que criaram uma identidade com espíritos de uma natureza inferior, tão grande, tão grande, tão grande, que a sua própria vontade do encarnado torna-se quase nula, tá? Mas aí os espíritos esclarecem: mas é preciso que saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que o encarnado o consinta, que por sua fraqueza quer por desejá-la. Então, de novo, primeiro se estabelece a afinidade e depois vai ocorrer uma espécie de obsessão. E ele até cita exemplos, muito epiléticos ou loucos, que mais necessitavam de médico que de exorcismos, têm sido tomados por possessos. Então, ele aqui até traz duas patologias, dizendo o seguinte: equivocadamente se toma por possesso, mas ali é a manifestação, é a doença do espírito, que o espírito carrega. E aí, Kardec, nas suas notas, ele vai falar sobre a palavra possesso, o que quer dizer. Que ele diz que, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo. Então, trouxe aqui, né, essa acepção nossa do que vem a ser possessão, do que vem a ser demônio. E aí eu trouxe também, para a gente poder ilustrar, um trecho do livro Estudos Espíritas, psicografado por Divaldo pelo espírito Joana de Ângeles, que ela traz o conceito de obsessão, que se aproxima muito da explicação de Kardec, é claro. E aí ela vai falar, né, é o traço de Joana, das emoções, das ações que vão nos levar a essa afinidade, né? Porque como é que se chega a essa afinidade? Algo há em nós que criou ali uma amálgama, uma proximidade, uma afinidade com esses espíritos de natureza inferior que, se isso acontece de forma reiterada, se torna uma possessão, conforme explicado aqui na pergunta 474. E aí Joana traz para a gente o que seria esses sentimentos nossos recorrentes que nos levarão a essa possessão, vamos dizer assim. Ela diz que primeiro, amores exacerbados. Primeiro, aquelas atitudes nossas que saem, né, são muito exageradas. Depois, os ódios incoercíveis. Depois, o fanatismo injustificável. A dominação absolutista. A avareza incontrolável. A morbidez ciumenta. Abusos de direito como da força. Paixões políticas e guerreiras. Ganância em relação aos bens perecíveis. Orgulho e presunção, egoísmo nas suas múltiplas facetas. Então, esse é o elenco exemplificativo que Joana de Ângeles traz para falar do que venha a gerar fontes geratrizes da possessão.
E ela coloca que esse conjunto descontrolado, e vejam, nós sentimos amor, sentimos ódio, temos tendência ao poder, à dominação, e vamos trabalhando isso, né, ao longo da vida, do autoconhecimento, da busca pela reforma íntima. Mas ela sempre coloca um adjetivo que traz a coisa para um patamar bem superior. Então, amores exacerbados, ódios incoercíveis, dominação absolutista e por aí afora. Por quê? Porque ela quer dizer o seguinte: foi uma falta de controle inicial nosso nas nossas naturais deficiências que todos nós portamos, falta de observar e cuidar, falta de um olhar para si mesmo, de um cuidado com as suas emoções, que vai descambar para essas atitudes exageradas em si mesmo e, claro, criar afinidades com outros, com o desencarnado, que de natureza inferior vai encontrar em nós repercussão, né, dos seus desejos, da sua lógica, dos seus sentimentos e criar conosco uma afinidade. Então, qual o remédio para isso? O remédio para isso é cuidar das nascentes do coração, como Jesus nos aconselhou, né? Cuidar desses nossos amores que começam a ficar adoecidos, esses ódios que a gente sente, o fanatismo, a gente precisa se olhar. Essa é a proposta da doutrina espírita a todo momento, a proposta de Jesus, né, para conosco a todo momento, né? E seguindo na pergunta 475, Kardec pergunta: pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e dominar e libertar-se da dominação deles? Porque, ora, se a vontade é quase nula, a gente imagina, nossa, é muito difícil. Será que sozinho a gente dá conta de se afastar, de quebrar essa relação de proximidade, de afinidade? E os espíritos respondem: sempre é possível. A quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. E aí eu volto no livro Sexo e Destino, do André Luiz, que fala exatamente da história de Cláudio, que começa ali contando como ele estava amalgamado, aproximado, afinizado com aquela dupla de espíritos afins a ele, que tinham os mesmos gostos, buscavam as mesmas coisas, tinham as mesmas expectativas, né? E o final do livro é tão surpreendente que eu não vou contar para vocês, mas eu recomendo a leitura. Ele vai ver que Cláudio e que os espíritos que o acompanhavam, essa dupla, deram sim a volta por cima. A partir dessa ligação, dessa vontade firme de Cláudio a partir de um determinado evento que ocorreu na sua vida, ele se transformou, como também contribuiu para a transformação dos espíritos que estavam com ele por tanto tempo. Então, é um grupo que continua caminhando, né? Então, muitas vezes a gente precisa ter essa vontade firme, porque a gente ainda vai ajudar na transformação do outro que está ali afim conosco, né? No ombro a ombro, no lado a lado. Isso vale para desencarnado e para encarnado também, né? Joana de Ângeles fala, né, no livro Estudos Espíritas, nesse capítulo sobre obsessão, que essa obsessão ou possessão, que seria, né, a obsessão é um gênero do qual possessão é uma espécie, e ela diz que da ideia simples que insiste perseverante a fascinação estonteante, continua até a subjugação vencedora. A obsessão é, em nossos dias, o mais terrível flagelo com que se vê abraços à humanidade. Então, se nós quisermos iniciar o ano, né, de 2023, que está aí pertinho, de repente uma boa proposta, né, uma boa promessa seria cuidar mais das nossas emoções, para que nós possamos estar em comunhão com Deus, com Jesus, com o nosso mentor espiritual, que nos ama como um pai, conforme nos diz o Livro dos Espíritos,
para que esse terrível flagelo que assola a humanidade, que é a obsessão, a subjugação, a fascinação, a possessão, possam ser amenizada, diluída ou, lá na frente, eliminada. Porque nós sabemos que isso é um processo, né, individual, mas que também influencia no processo coletivo de, de evolução de toda a humanidade. Bom, vamos seguindo no livro Estudos Espíritas, ela diz que mais do que nunca, então é a dica, é o remédio para que a gente possa realmente quebrar esse ciclo. Ela diz, mais do que nunca, a oração do silêncio, então é algo interior que nós temos que trabalhar conosco mesmo. E a voz da meditação, no rumo da edificação moral, se fazem necessárias. Bom, com essas palavras, vamos seguir na pergunta 476. Kardec pergunta: mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba, como no caso do Cláudio, né? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? Será que a gente pode ajudar quem está nessa situação? E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Os espíritos respondem: sendo ela um homem de bem, essa terceira pessoa, a sua vontade poderá ter eficácia. Aí a gente vai lembrar de Jesus ao expulsar os demônios, né? Um espírito de ordem moral excelente em relação a todos nós outros aqui, que tinha essa capacidade. Então, essa terceira pessoa tem que ter essa rigidez moral, né? Tudo bem, a gente não vai encontrar outro Jesus aqui imediatamente encarnado, sabemos disso, mas vejam, nós podemos ajudar e muito se mantivermos diante de uma situação que, como Joana falou, que isso assola a humanidade, então eu sofro, nossos familiares, nossos amigos, todos sofrem, nós nos deparamos com esses quadros a todo momento, seja conosco, seja com os outros. Qual é o remédio? Sendo a pessoa, o terceiro, um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos. É o texto da Joana que eu acabei de ler. A oração, a meditação, a conexão com os bons espíritos irá nos ajudar, nos prevenir e mais ajudar os nossos amores, ajudar o planeta, ajudar aqueles que nós encontramos, né, e visivelmente se encontram desiludidos, tristes, amargurados, enfim, é um compromisso, né, que nós temos com a humanidade, sabendo disso, né, dessa joia preciosa, que é a afinidade, a necessidade da reforma íntima, precisamos colocá-la em prática. E aí ele continua: tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para os atrair. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado, quer dizer, se aquele encarnado, subjugado, não lhe prestar o seu concurso. Então, não tem mágica, não há milagre. A nossa vontade de nos libertarmos, de olharmos as nascentes do nosso coração, vão sempre preponderar. Mas, como tudo na vida, é um problema que tem uma solução multifatorial. Então, o encarnado subjugado com vontade de melhorar, de buscar orientação, de buscar entendimento, de buscar se afinizar em outra linha, em outra sintonia mais elevada, aliado àqueles que estão ajudando, porque Deus sempre coloca esses anjos bons, né, na nossa vida, aqueles que estão no derredor percebendo a situação e colaborando com o seu pensamento positivo, conectado com os bons espíritos, certamente os ajudará a sair desse estado de subjugação. E é exatamente essa a história do livro Sexo e Destino. Imperdível.
Vale como nesses dias de férias, né, uma aparente calmaria para aqueles que podem, dar uma lidinha lá. Depois, Kardec pergunta 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Essa resposta é sensacional. Os espíritos são muito claros. Não, estes últimos, né, os maus espíritos, os espíritos inferiores, melhor dizendo, riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. Então, alho, exorcismo, cruz disso, cruz daquilo, vestimentas, rituais, só servem para divertir os espíritos inferiores, porque isto não tem nenhum valor para expulsar, para melhorar, para resolver. Não, o caminho não é esse. Esse caminho seria muito fácil, né? Aí tava molinho de resolver. Mas a questão é mais complexa que essa. E já chegando no nosso final, na pergunta 479, Kardec pergunta sobre a prece. É meio eficiente para a cura da obsessão? E os espíritos respondem: a prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. Então, vamos voltar lá numa frase de Emmanuel que eu li uma vez e nunca mais esqueci, que ele diz assim: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Então, de novo, esse binômio é inseparável, oração e trabalho. Porque é no trabalho que a gente muda a realidade, muda o concreto, muda interiormente. Mas é na oração que a gente consegue o combustível para realizar essa mudança. Então, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como tudo dependesse de você. Depois, na pergunta 480, que é a última do nosso item, Kardec pergunta: que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Né? Isso existe mesmo? E os espíritos respondem: depende da interpretação que se lhe dê. Se chamais demônio ao mau espírito que subjugue o indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando a houver descurado, direis com acerto que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa conforme o sentido que emprestei às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade a alegoria. Compreendei bem isto e não esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Então, ele aqui coloca que, dependendo da forma como se interprete as palavras, poderá-se dizer que Jesus expulsava os demônios, sim. Mas quando nós aprofundamos o olhar, nós vemos que Jesus era esse terceiro com uma rigidez moral elevadíssima, quer dizer, capaz de, digamos, afastar aqueles supostos demônios, que hoje a gente pode trocar essa palavra por espíritos inferiores. Ele era capaz de anular a influência dos espíritos inferiores sobre aquele que estava subjugado, desde que o subjugado também o quisesse. Então, ali havia um concurso de fatores que levavam à aparente expulsão dos demônios. Aquela sociedade primitiva, vendo aquilo, colocava lá: Jesus expulsava os demônios. Então, devemos entender as palavras no tempo, ter o cuidado de vigiar as nascentes do nosso coração, para que aquela relação de emoções desequilibradas, amores exacerbados, ódios incontroláveis, a ganância, o poder, tudo aquilo que leva a nossa alma, o nosso coração a tomar atitudes dilacerantes
no curso da nossa evolução espiritual, precisamos tomar conta quando aquilo acontece pouquinho, porque depois, por que que ela cresce? Porque a nossa vontade se aliam outras vontades e aquilo se torna algo muito danoso para todos nós. Mas o contrário, essa é a boa notícia, também é verdadeiro. Se nós nos aliarmos às correntes do bem, também vamos potencializar as nossas virtudes, crescer em ânimo, crescer em sabedoria, crescer em resistência para passarmos pelas nossas provas e expiações com aquela dignidade, com aquela honra que Jesus veio mostrar e demonstrar para nós. Então, meus queridos, são essas as breves observações do Livro dos Espíritos. Eu espero que todos retornem lá para dar uma lidinha, uma conferida, isso mesmo. Recomendo a leitura do livro Sexo e Destino de André Luiz e do livro Estudos Espíritas, psicografia de Valdo Franco, da autora Joana de Ângeles. Bons estudos para todos nós, que possamos, pela boa leitura, nos conectarmos aos nossos mentores espirituais, aos espíritos superiores que nos amam, nos acompanham e aguardam ansiosamente, calorosamente por nós, pela nossa vontade. Um beijo carinhoso para todos vocês.